da gente acordar todos os dias e não ter uma meta, não ter um sonho, não ter um desejo, não ter uma perspectiva. Porque assim, você sonha, você deseja conhecer uma garota legal, a garota sonha em conhecer um garoto legal, assim, você sonha em ter amigos e amigas legais, você sonha em construir um lar perfeito, mas você tem que sonhar também com você mesmo, para que você possa crescer, para que você possa realmente dizer assim, e agora? Mas não vai ficar só para mim essa construção não. Né? Eu tenho que pegar tudo isso e transformar para alguém. Bom, construímos uma família, né? Graças a Deus eu já convivo com a garota há 33 anos, a garota, há 33 anos, e assim, tenho 3 filhos, sinal tem um que acho que a maioria de vocês aqui deve conhecer, Geraldo Júnior, que é mais apaixonado por lá, por Noruega, lá em Brasília, tá? Tem gordinho assim, não tem mais. Né? Tem o Gessel, que é o mais velho, e tem a Gessel. Esses 3 meninos, por exemplo, praticamente nasceram criados aqui nessa escola. Aí o pessoal vê assim. O pior filme que eu já assisti, aí no caso, foi o Pesadelo, não foi o sonho. Foi quando, em certo dezembro de determinado ano, eu voltei aqui com meus filhos para poder eles darem na minha escola, e aí nós chegamos aqui, quando eu vi aquela situação, todos esses ambientes, né, ocupados por pessoas, obviamente, mas assim, arrancando porta, queimando, sabe, tanto que nós fotografamos, porque assim, foi a maior tristeza que eu tive com relação a esse patrimônio, porque assim, passou aquele filme, que aí vocês também não conhecem, são muito jovens, do que aconteceu em décadas e décadas anterior, chamado Posto Agrícola, que era uma extensão dessa escola e que um dia deixaram acabar. Poxa, não é possível. Não é possível que isso aconteça, que está acontecendo. Mas estava acontecendo. Realmente isso aqui foi transformado numa situação que quero crer que vocês devam nem ter visto. Quem viu, deleta essa. Mas aí, outras pessoas sonham também. E foi isso que aconteceu. Né? Várias pessoas devem ter se unido, devem ter se organizado, e para o bem do município, para o bem da região, e outra coisa, e para o bem maior, que é a causa da educação, voltaram a fazer isso funcionar. Aí assim, aí o meu sonho voltou, já que ele voltar assim, não podia perder o dia da reinauguração. Tá? Aí eu tive o privilégio de vir para cá no dia, inclusive, com a nossa coordenadora da CREG, com o doutor Ivan, que é o atual secretário executivo. Então assim, no caminho conversando, e ele dizendo que ele é da cidadezinha pequena chamada Nova Olinda, mas é um cara muito sonhador também, que acredita nessas possibilidades. E ele dizendo dos investimentos que estavam sendo feitos aqui, e que assim, ela dizendo, e eu, poxa, o negócio está assim, louco para chegar para ver como é que está na escola. Então assim, foi descendo a fluidez, assim, para mim, foi a volta, né? Eu já assisti o retorno, né? Então assim, foi uma coisa muito boa. Porque agora, novas possibilidades, novos caminhos, novos sonhos e novas conquistas estão chegando nessa terra tão sofrida. Então assim, está nas mãos de cada um de vocês, do professor, do funcionário, em especial de você que é aluno. Você que pensa que, por exemplo, o mundo está muito fácil, né? E até está com uma criança, mas você tem uma missão muito importante, sabe? É de sonhar mesmo de verdade, de buscar isso, sabe? Aí assim, aí você pode estar assim, olha, por que tu deixou lá, chegou tanto? Aí você começa a se prender, né? Os filhos também precisam desenvolver, eles precisam crescer. Então nós somos os meninos, entre Juazeiro e Fortaleza, porque eu já tinha vindo de Fortaleza na verdade é uma cidade que hoje exige muito de você, então eu preferi vir para cá, para a região do Cariri. Então os meninos foram andando na frente, eu andava sozinho, eles lá, sabe? Mas assim, bom, você tem que procurar também estar mais próximo. Pedi que você vai para o Juazeiro, mas eu não vou ficar também só na sala de aula, eu preciso também dar minha contribuição para a pessoa. E assim, fui chegando em Juazeiro, que também para mim era muito grande, digamos assim, e já fui começando também a incomodar. Incomodar em que sentido? Teve uma meta, dizendo, eu quero trabalhar naquela escola lá. E fui lá. Mas cheguei exatamente na época do
devem saber que no estado do Ceará nós temos duas formas de acesso do grupo gestão das escolas. Nós temos as escolas chamadas regulares, né? Escolas convencionais, sistema de eleição, que você faz a seleção e depois vai para a eleição, o aluno vota, o professor vota, o funcionário, enfim, todos votam, a comunidade vota. E nós temos hoje as escolas profissionalizantes, o sistema é outro. O sistema você faz a seleção, passa por uma formação, passa por uma entrevista, né, que é uma verdadeira, né, batalha, e aí você é selecionado a sua. Né? E tem também ainda também chamados interinos, né, que é que nós chamamos lá por enquanto. Né? Mas veja só, então quando eu cheguei na época, quando não tinha sistema ainda de ensino profissionalizante, né, tinha de outra forma, né? Então nós escolhemos uma escola, fizemos a nossa inscrição e partimos. Até maluco, cara, não conhece ninguém aqui, como é que vai fazer o negócio assim? Eu vou apresentar minha proposta. Eu sonho, enquanto cidadão brasileiro, que apesar de muitos dizerem que se ganha eleição, por exemplo, seja ela qual for, no popular ou pelo voto, eu acredito que tem pessoas que votam pelas propostas. Vão apresentar proposta, e é o que diz a lei, você vai confirmar. Eu escrevi, certo? Como os outros escreveram, a diretora, a Flora, depois que nos tornamos bons amigos, mas por que você escolheu exatamente a minha escola brasileira, para se candidatar? Aí eu, assim, fugi um pouquinho, aí quando chego a Luiz Gansengrando, porque é uma escola organizada, se não fosse eu não teria muito certo, já comecei a encher a bola da diretora, né? Me inscrevi e comecei a conversar com alguns professores, obviamente os horários permitiriam, né? E aí fui colocando, mostrando, dizendo onde eu tinha trabalhado, o que eu tinha conhecido, e aí eles começaram a ir conversando com os outros, sabe? Conversando, e daqui a pouco o pessoal veio me procurar, né? Eu moro na psicologia, e aí dizia, eu tenho interesse, essa coisa toda. Professor, a gente pode ligar os idiomas? Claro, e começamos a pensar em resumo. Não consegui dessa escola no primeiro momento, né? Mas consegui como coordenador. Aí já consegui classificar para as duas escolas, onde um era em Grangeiro e outro em Juazeiro, que no caso eu era do Sul. Bom, sem nenhum desmerecimento a Grangeiro, se eu vim para Juazeiro, eu quero ficar em Juazeiro. Então, para morar em Juazeiro e trabalhar em Grangeiro, eu quero melhor ficar morando lá do lado. Então, vou ver que para essa escola Moreira de Souza Pereira. Na época, nós estávamos lá com 2.300 alunos. Né? Quando eu me apresento no dia lá, o diretor, por sinal, depois eu fui no conhecimento, nós éramos conterrâneos, na universidade, nós não conhecíamos. Professor, isso não foi combinado, ele perdoe, eu não combinei, não precisou, estou conhecendo agora. Não, desculpa, porque assim, porque havia aqui uma conversa, certo, com os professores, que o coordenador sairia do próprio grupo de professores da própria escola. Sim, mas é um detalhe. Eu participei de uma entrevista onde o senhor era um dos que estava na banca. Então só tem dois motivos para não estar aqui. Quais? Primeiro, ou eu fui muito bom na entrevista, ou vocês forem competentes ao meu lado. Então, portanto, eu vim para cá e só vou sair daqui se me provar o contrário. Em resumo, fiquei 3 anos como coordenador da escola, e aí vem uma eleição para diretor, que agora é difícil. Né? Fiquei 3 anos trabalhando e submeto, né? E aí deu certo. Eu fiquei 4 anos como diretor. No caso, 7 anos, né, na mesma escola. Vem aí o grande boom das escolas profissionalizantes, aquela coisa toda, quando levam para lá a proposta, né, de ser escola profissionalizante. Então, a gente já tem uma experiência, muito embora de forma um pouco diferente, mas era uma experiência de escola profissionalizante, sim. Então, a primeira coisa que foi na minha cabeça foi acatar aquela proposta. Então, vamos nessa. Aí começou. Mas aí foi uma grande briga, né, por parte dos professores em não querer a escola profissionalizante estar naquele ambiente. Simples. Nós estávamos com 2.300 alunos e na hora que passasse para ser profissionalizante, a gente tem que reduzir a quantidade de alunos, que você não pode ser maluco de ter 2.300 alunos na escola profissionalizante, você tem que ter um número estourando, no pior das hipóteses, no máximo 500, e é exagero. Você tem que ter a responsabilidade de inserir esse menino no mercado de trabalho,
certo? Você tem que ter a responsabilidade de não fazer ter uma saturação no mercado de trabalho. E aí, por isso, tinha essa grande briga, porque as pessoas não queriam perder aquele espaço, queriam ir para outra escola. Mas, enfim, a escola produz profissionais. Só tem uma diferença, e é grande, essa diferença é grande. Enquanto vocês têm toda uma estrutura, onde vocês, a escola, esse padrão médio, digamos assim, quando tem toda a estrutura, as adaptadas vão recebendo aos poucos. Né? Só para você ter uma ideia, lá nós estamos trabalhando, a gente assim, nós estamos sonhando, pesadelo para ter pelo menos o mercado que você já tem. Mas mesmo assim, com o pouco que já se tem, já temos muitos bons. E aí é o seguinte, aí veio a seleção, na época, aí não deu certo, né? Porque também você não pode acertar todas, então eu não consegui, né? Então, mas tudo bem, fiquei lá, a direção assume, mas eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar na crédito. Né? Então eu fui para crédito. Né? Só que eu fui técnico, qualquer, perdão a palavra,